Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao PLE, o período letivo especial do curso de Bioquímica da UFRJ Campus Avançado Macaé. Me chamo Leonardo Gomes e nós vamos falar sobre a última aula do nosso curso, que seria uma aula de integração metabólica. Agora a gente vai ver tudo ao mesmo tempo, né? Todas as vezes metabólicas funcionando, vai entender o ciclo de jejum, alimentação, ação hormonal, enfim, quais ciclos estão integrados, o que vai para onde, o que sai de um ciclo entra no outro, enfim. Tudo isso para que a gente finalize então o nosso curso, que essa é a última aula do curso, né? A última aula que a gente fala a respeito de metabolismo, né? Para finalizar a segunda parte das nossas aulas de bioquímica. Então, como é de praxe, dedico essa aula a pessoas importantes que participam da minha vida acadêmica. Me refiro hoje a duas pessoas especiais, duas mulheres fantásticas, às quais eu dedico essa aula. São elas Cristine Ruta, minha amiga pessoal, mora aqui dentro do meu coração, e professora Uliana Pontes, também amiga pessoal, divide gabinete comigo atualmente no UFRJ Campus Macaé. Então essa aula eu dedico a vocês, duas mulheres fantásticas, mulheres da ciência, né? Mulheres que fazem diferença aí no nosso meio de convívio, no nosso ambiente de trabalho. Um abraço para vocês, essa aula é dedicada especialmente a vocês duas aí, que são muito importantes aí na minha vida. Então, sem mais delongas, vou compartilhar a minha tela com vocês agora. Deixa eu ver aqui. Design, transições, apresentação de slides do começo. Então, essa é uma aula de, como o próprio slide mostra, integração metabólica, né? Integração e regulação hormonal do metabolismo. Então, a gente começa a nossa aula falando a respeito de ciclo jejum-alimentação. Esse é um ciclo muito importante porque ele está basicamente mostrando para a gente como que os níveis de glicose ao longo do dia, ao longo desse ciclo de jejum-alimentação, vão controlar o restante do metabolismo. Ciclo esse, né, jejum-alimentação, que ao ser controlado pelas moléculas de glicose, ou seja, pelo açúcar disponível no sangue, vão regular também a ação de alguns hormônios, como a insulina, glucagon, epinefrina, entre outros, e consequentemente vão regular o metabolismo das outras macromoléculas. Então a gente acaba sempre regulando o metabolismo de açúcar, sempre medindo açúcar, né? Sempre aquele cuidado com o diabético e tal, em diversas ocasiões por conta disso, né? A gente precisa saber como é que está o metabolismo, como é que está o ganho energético, como é que está o gasto energético, enfim. Isso tudo vai depender muito desses níveis de açúcares disponíveis no sangue. E aí, para isso, a gente entende que o ciclo de jejum-alimentação, em resumo, ele é dividido, né, nessas 4 fases que estão listadas aí no nosso slide, que é o alimentado, recém-alimentado, bem alimentado, né? Aquele jejum inicial onde poucas horas após a alimentação nada entrou. Depois do jejum prolongado, muitas horas após a alimentação, se nada entra em matéria de combustível metabólico exógeno, macronutrientes de uma forma geral, né, de forma exógena. E após isso, o ciclo onde você come de novo e tudo começa outra vez. Tá? Então essas 4 fases vão ser bem caracterizadas, bem esmiuçadas no nosso ciclo. Né? Lembrando que durante essas fases você acaba integrando, né, o metabolismo das grandes moléculas, né, proteínas, lipídios, carboidratos, em cada uma dessas fases desse ciclo chamado ciclo jejum-alimentação. E nesse ciclo vão estar integrados vários tecidos, né? Tecidos esses responsáveis por ciclos metabólicos, responsáveis pela produção de alguns hormônios, enfim. Então vocês observam aí que o pâncreas, trato gastrointestinal, um sítio de absorção, o pâncreas um sítio de produção de hormônios, né, e de algumas enzimas necessárias para a quebra de alguns macronutrientes. Tecido muscular, muito importante, que consome glicose, produz energia, né, para os processos de contração muscular. Tecido adiposo, onde é um estoque, né, de moléculas que vão ser moléculas de estoque para as fases de jejum prolongado, ou seja, as moléculas essas que são os ácidos graxos que vão ser estocados na forma, né, de nutrientes para uma futura utilização em períodos de jejum prolongado. E o fígado, olha só que interessante, o cérebro está ali no canto, o tecido, óbvio que o corpo não funciona se o cérebro não funcionar, mas ele ali está como um tecido que tem um combustível preferencial para o seu metabolismo, que é a glicose, mas olha só, quem está no meio dessa integração é o fígado, né?
Esse órgão que a gente não dá muito, não cuida dele com tanto carinho assim, mas ele é o principal órgão do processo de integração metabólica, por isso ele é colocado aqui, o esquema é colocado no centro do slide. Sem ele nada acontece, né? Ciclo de Krebs, ciclo da ureia, enfim, tem uma série de ciclos que vão depender exclusivamente de enzimas produzidas no fígado, de moléculas que para lá vão para serem depuradas, enfim, uma série de coisas que vão acontecer nesse tecido que é central, extremamente importante durante esse processo. Então, lembrando que você tem vias de degradação de macronutrientes, que são as catabólicas, entre elas vistas no nosso curso glicólise, glicogenólise. Né? Glicólise, quebra do açúcar, glicogenólise, quebra do glicogênio, a própria oxidação ou beta-oxidação dos ácidos graxos, né? A cetólise, quebra de corpos cetônicos, ou ácidos graxos de média, curto e médio comprimento, né, de cadeia média e curta, ciclo de Krebs, oxidação dos ácidos graxos, ciclo da ureia. São todas vias de degradação, enquanto as vias anabólicas são vias de biossíntese. Temos a gliconeogênese, que é a via de síntese de glicose, a glicogênese ou glicogenogênese, que é a síntese de glicogênio, biossíntese de ácidos graxos, a própria cetogênese, que é a formação dos corpos cetônicos, e via das fentólises fosfato, que não foi vista no curso, mas extremamente importante para a produção não só de açúcares ligados às moléculas de DNA como RNA, com as riboses, né, mas especificamente a produção de NADPH, molécula extremamente importante de reações de biossíntese, porque são moléculas de extremo poder redutor, né, coenzimas que geram poder redutor. Então aí as duas grandes vias, catabólica e anabólica, lembrando que as catabólicas não vão estar em sua grande maioria, se tratando do mesmo macronutriente, ativas quando as anabólicas estiverem ativas e vice-versa, né? Uma tem que estar ativa, outra inativa, senão você cria aquele looping metabólico dos quais nós falamos quando você tiver duas vias que acabam se tratando do mesmo macronutriente, né? Elas não podem estar ligadas ao mesmo tempo. Uma quando está ligada, outra está desligada e vice-versa, por meio de regulação alostérica, de regulação hormonal, várias dessas regulações que foram vistas no nosso curso que vão ser revistas daqui em diante. Importante você lembrar que quando a gente fala das fases da homeostase do ciclo de glicose em animais, a gente vai passar por aquelas fases de alimentação e jejum. Então, olha que interessante, você pegar um ciclo dos níveis de glicose sanguíneo, né, quais são as fontes que fornecem essa glicose como combustível metabólico para o seu corpo funcionar ao longo de horas e dias, você vai ver que existe um controle, um balanço de onde vem, né, essa fonte de glicose, quanto tempo ela está ativa, né? Quanto tempo suas reservas decaem, como é que você vai começar a modular o seu metabolismo em função daquela fonte que vai ser a fonte do açúcar necessário para o funcionamento básico de alguns tecidos, algumas células, né? As hemácias, o tecido nervoso, né? O músculo cardíaco, né? O tecido cérebro, tem como combustível preferencial a própria glicose. Então, a glicose sempre vai ser um combustível preferencial quando é abundância, deixando de ser utilizado em detrimento de outros apenas quando você entra no estado de jejum. Então, a gente vai dividir isso em 5 fases, lembrando que na fase 1, né, você tem um aporte exógeno, né, dessa molécula, dessa glicose, né, e aí esse aporte exógeno, depois que você come, você não come mais nada, é desse aporte exógeno que vai vir a glicose disponível depois para os outros tecidos. E ele vai caindo ao longo das primeiras 4 horas que você deixa de se alimentar, né? Você perceba que ao longo de algumas poucas horas, de 3 horas em diante, você já começa uma produção de glicose, porque o nível exógeno que abastecer seus tecidos está caindo, você tem uma produção que vem justamente da quebra do glicogênio, tá? Então o glicogênio começa a ser consumido e oferecendo, né, esses níveis de glicose que você precisa ao longo das próximas aulas. Então, entre 4 e 8 horas, você ainda mantém os níveis de glicose através da quebra do glicogênio, mas você já começa discretamente, né, se nada está entrando, o organismo já se prepara para um futuro momento de jejum, digamos assim, e aí você começa então a ter uma pequena gliconeogênese com o que começa a acontecer. Se você não se alimenta, a gliconeogênese é essa baseada na degradação de proteínas musculares, o que é muito importante. Então, aqui você tem, né, horas e horas, né, de jejum ao longo de horas, né, 8, 12, 16 horas. Lembre-se que você tem, inclusive, para dietas
relacionadas ao jejum intermitente, que chegam em ciclos de 12, 14, 16 horas, ó, ela não passa, por que 16 horas? Olha que interessante, para você não basicamente ainda conseguir consumir o restinho de glicogênio e não entrar fundo única e exclusivamente na gliconeogênese como fonte de glicose, né? Pela degradação de proteína muscular, senão você começa a perder massa magra, né? E o objetivo do ciclo de jejum prolongado é justamente perder massa gorda. Então olha que interessante, aqui você tem, né, uma modulação onde a principal fonte de glicose, que era a reserva de glicogênio, ela passa a não ser mais, ela passa a ser gliconeogênese e daí por diante, ao longo de 20, 24, 28 horas. Você perceba que depois, ao longo do tempo, essa gliconeogênese que tinha como base degradação muito rápida, grande de proteína muscular, ela começa a entrar num estado de equilíbrio aqui, né? Onde não está mostrado aqui, mas a partir daqui você começa então a obter uma energia maior através da cetogênese, ou seja, através da degradação dos corpos cetônicos. E aí você observa que nessas fases 1, 2, 3, 4 e 5, que vai até no máximo 40 dias aqui, descritos na literatura, né, pessoas que estão esse tempo todo sem se alimentar, acidentados de avião, sobreviventes de acidentes de avião, náufragos, pessoal que em desabamento, esses caras podem ficar, se tiver uma fonte de água necessária, porque a desidratação é muito grande, eles podem ficar 40 dias sem se alimentar basicamente de nada, só vivendo aqui, ó, de gliconeogênese e degradação aí de corpos cetônicos, né? Perda bastante alta de massa gorda e de massa magra junto, obviamente, mas sem água não mais do que 7 dias, dependendo de cada um. Então esse é o tempo máximo que você consegue ficar sem se alimentar de absolutamente nada, sobrevivendo das reservas que você tem no seu corpo. Então, se você seguir essas fases 1, 2, 3, 4, 5 e observá-las aqui na próxima tabela, você vai perceber que a origem da glicose sanguínea, nas diferentes fases, né, a utilização dos tecidos por esse combustível metabólico, né, que tecido utiliza o que desse principal combustível, e o principal combustível do tecido nervoso do cérebro durante esse meio tempo. Então, na fase 1, né, toda a origem da glicose sanguínea era exógena, como nós mostramos nos slides anteriores. Todos os tecidos vão usar a glicose como combustível metabólico preferencial, não tem nenhum tipo de restrição para isso, né, já que o combustível está vindo de fora, né, o cérebro está deitando e lascando, né, utilizando glicose aí à torta e direito. Na fase 2 você já começa então a obter glicose a partir do glicogênio, um pouquinho de nada da gliconeogênese, o glicogênio, né, é o principal fornecedor de glicose. Então todos os tecidos, exceto o fígado, né, porque o próprio fígado vai fornecer essa glicose através da degradação das suas reservas de glicogênio para os tecidos muscular, adiposo, né, em velocidades médias, né, ou intermediárias, né, e o cérebro ainda consome como combustível preferencial essa glicose. Na fase 3 você já começa então a gliconeogênese tomar a frente da quebra do glicogênio. Então você tem a mesma coisa de cima em relação aos tecidos que utilizam glicose, mas uma velocidade bem menor. Então, tirando o fígado, né, que é quem fornece a glicose através da quebra do glicogênio, tecido muscular, adiposo e velocidades diminuídas, cérebro ainda tem prioridade na utilização de glicose. Aí acabou, né, o glicogênio, basicamente você tem nas fases 4 e 5 a gliconeogênese, com uma diferença importante, né, porque aqui ó, o cérebro já começa a mudar, né, o seu consumo de glicose aqui ainda numa certa velocidade, né, o músculo já para de utilizar esse tecido, afinal ele já nem deve estar mais trabalhando tanto, né, o cara já deve estar no estado de repouso ali, basicamente esperando a morte chegar, digamos assim, e você tem como combustível preferencial do cérebro a glicose, mas ele já começa a pensar em usar os corpos cetônicos, e na fase de baixo, né, basicamente o cérebro já está vivendo de corpos cetônicos, né, e se sobrar alguma glicose ele até utiliza, né, o cérebro trabalhando em velocidade diminuída, né, consumindo aí pouquinho dessa glicose e bastante dos corpos cetônicos. Você observa então que toda aquela gordura que você acumulou para esse período prolongado de jejum, ela vai começar a ser utilizada quando você para de realmente, ao longo aí de alguns dias, né, você para de se alimentar, você não tem mais reservas de açúcar como fonte preferencial de combustível metabólico através da utilização de glicose. Isso é muito importante porque o lipídio tem essa função, né? O lipídio guarda esse monte de caloria para momentos como esse, né? Infelizmente a gente não vive mais dessa forma como viviam os homens das cavernas, digamos assim, ficavam períodos de jejum intermitente, grandes fases, né, sem se alimentar praticamente dessas fontes, digamos assim,
não de carboidratos, sim, mas de proteínas para fazer a gliconeogênese, para você gerar o carboidrato necessário. Então você perceba que o metabolismo ele tem essa programação e a gente não tem um hábito de ficar aí fazendo esses jejuns intermitentes, essas grandes horas ou fases do dia sem se alimentar. Você está sempre se alimentando a cada 3 horas, digamos assim, ou menos do que isso, e comendo muito mais do que você precisa. Então, a tendência é você acumular grande parte desse tecido adiposo, gorduroso, já que você não vai utilizá-lo nos momentos para onde a programação metabólica foi feita para que eles fossem utilizados. É interessante você observar como os órgãos trabalham, os diversos tecidos trabalham, né, com esses esquemas que estão sendo mostrados aqui para vocês. Então aqui a gente mostra a disposição de glicose, aminoácidos, gordura pelos tecidos naquele estado bem alimentado. Você perceba que o hormônio necessário para que todo esse material ganhe, digamos assim, a corrente sanguínea e seja incorporado pelas células, né, é o hormônio insulina. Então guardem, né, eu já falei isso para vocês em aulas anteriores, que a insulina é um hormônio que indica o estado alimentado. Então você acabou de alimentar a insulina que vai ser secretada, mostrando ao corpo que o seu corpo tem nutrientes, esses nutrientes precisam ser metabolizados. Então você tem aqui o gut, que nesse caso é o tecido intestinal, digamos assim, né, por onde os alimentos vão ser adquiridos, né, de forma exógena, eles vão ser incorporados aqui, né, não só pelos vasos linfáticos, como a grande parte das gorduras, através da formação dos quilomicrons e tal, como nós vimos em aulas anteriores, mas pela veia porta, depois que esses açúcares, subprodutos da degradação proteica, nesse caso os aminoácidos, vão ser então utilizados para a síntese proteica, né? A formação de piruvato, a glicose vai ser quebrada para gerar piruvato, o excedente gera ácidos graxos que vão ser estocados no tecido adiposo, né? Grande parte disso também levado ao tecido muscular, né? Para a formação de glicogênio, enfim, essa é uma fase de fartura, né? Ou seja, você está então com grande parte do seu combustível metabólico em alta, você está estocando para um futuro próximo. O próprio cérebro aqui vai consumir diretamente glicose, né? E o que sobrar disso vira glicogênio no fígado, glicogênio no tecido muscular, tecido adiposo. Então, esse é o estado bem alimentado. Quando você sai desse estado bem alimentado, você passa para o primeiro estado, que é o jejum inicial, você agora não tem mais nenhum aporte por meio do intestino de nenhum tipo de nutriente. Agora você sobreviverá das suas reservas. Então, nesse caso, o hormônio que vai ser secretado pelo pâncreas não é mais a insulina, agora é o glucagon, que é o hormônio que indica o estado de fome, o estado onde nós precisamos degradar nossas reservas para abastecer os outros tecidos. Nesse caso, o fígado fornece então grande parte do glicogênio que vai ser degradado para a formação de glicose, né? Alguma gliconeogênese começa a ser feita quando o lactato, né, do tecido muscular é transportado para a formação de glicose também, né? O tecido muscular então é degradado, né, através de uns aminoácidos, grupos NH3 sendo transportados para o fígado, o cérebro ainda consome glicose e o tecido adiposo está intacto no jejum inicial. Você percebe que você não utiliza nenhum tipo de combustível fornecido pelo tecido adiposo durante a fase de glicose inicial. Então aqui você basicamente está sobrevivendo do açúcar fornecido pelo glicogênio, né? Isso é muito importante, e o hormônio em si, né, nesse caso, é o glucagon. Quando você passa do jejum inicial e passa para um jejum mais prolongado, você começa então agora a obter algum tipo de combustível metabólico através da degradação do tecido adiposo. Grande parte das gorduras vão gerar glicerol, que são subprodutos para a geração de glicose, né? Muitos corpos cetônicos vão ser produzidos através da degradação da gordura. A grande parte do tecido muscular será degradado para que você gere, né, naquele ciclo glicose e alanina, para que a alanina seja transportada pelo tecido sanguíneo, ganhe o tecido hepático e seja transformado aqui em glicose, né? Proteínas vão ser quebradas para gerar aminoácidos, que também, no caso de serem glicogênicos, vão ser transformados em glicose, né? O hormônio em si ainda é o glucagon, e você tem todo esse aparato para a produção de glicose através das suas reservas que ainda existem, mas o cérebro já começa aí a modular o tipo de combustível metabólico que ele está a fim de utilizar, porque grande parte das reservas agora fornecidas pelo tecido adiposo vão ser necessárias durante esse ciclo do jejum inicial. E a partir daí, né, no estado de realimentação, você volta ao estado inicial, onde tudo aquilo que vocês viram lá naquele slide anterior, né, com a ajuda agora de nutrientes que vão ser incorporados pelo intestino, né, ou seja, a fonte exógena,
vai fazer com que você mude o hormônio, você volte a secretar insulina, e agora tudo que aconteceu lá no primeiro slide volta a acontecer, né? Tudo isso é quebrado para gerar açúcar, você agora, ao invés de utilizar suas reservas, você repõe suas reservas e o cérebro volta a utilizar a glicose como combustível preferencialmente metabólico para o seu funcionamento aí. Então, esses estágios são importantes porque você observa como o seu corpo ele funciona à base de glicose, né, ou da fonte de glicose, basicamente da inter-relação entre insulina e glucagon, que vão atuar necessariamente no tecido hepático, né? A adrenalina ou noradrenalina, epinefrina, como vocês preferirem, vão atuar no tecido muscular para a geração de glicose, né? Para a quebra do glicogênio que ali existe. Perfeito? Então, visto essas fases, a gente passa então para essa regulação enzimática. Então, durante esses ciclos, né, jejum, alimentação, você tem indução de várias enzimas relacionadas aos diversos ciclos que foram estudados durante nossa caminhada até aqui. Existe um controle enzimático por efetores alostéricos, todos aqueles efetores que vocês viram, todas as vias metabólicas vão estar ali fazendo toda a sua regulação, né, dos diversos ciclos, né? E obviamente também teremos aquele controle por fosforilação e desfosforilação de enzimas chaves do metabolismo. Então lembre que tem enzimas que são induzidas no fígado no indivíduo bem alimentado. Por quê? Porque você vai fazer glicólise, você vai fazer ciclo de Krebs, você vai fazer beta-oxidação dos ácidos graxos, então você vai ter a produção de várias daquelas coenzimas para que você tenha então a disponibilidade de diversos nutrientes, né, que vão ser necessários para a sobrevivência do seu corpo. Então, entre elas a hexoquinase, a glicose 6 fosfatase e as desidrogenases, diversas desidrogenases relacionadas a ciclo de Krebs, fosfofrutoquinase, piruvatoquinase, enfim, todas as quinases, né, as desidrogenases trabalhando em conjunto para que você tenha ali uma quebra do açúcar, produção de piruvato, acetilcoenzima A, entrada no ciclo de Krebs, produção de ATP com a cadeia transportadora de elétrons, né? Então tudo isso está sendo mostrado aqui, né, em laranja, todas essas enzimas, né, dos ciclos importantes para que esse metabolismo aconteça, ou seja, indivíduo bem alimentado, utilizando reservas exógenas para que você consiga então ter uma boa alimentação. E durante o estado de jejum, todas aquelas enzimas, né, que você viu no slide anterior serão desligadas, enquanto outras enzimas relacionadas aos processos de biossíntese serão ligadas durante o metabolismo, né? Então, enzimas relacionadas à gliconeogênese, à glicogenogênese, a biossíntese de ácidos graxos, né, para que você tenha então grande parte desses ciclos anabólicos, né, sendo estimulados para que você consiga então durante alguma fase de retomada lá da alimentação, que você consiga então produzir, né, grande parte desses substratos, né, para disponibilizar para o músculo, né, para os outros tecidos, enfim, grande parte da glicose necessária para esses tecidos que não vem mais de uma fonte exógena. Então, em estado de jejum, diversas dessas enzimas são necessárias para a quebra do glicogênio ou síntese de glicose, digamos assim, para que você consiga então fazer o seu corpo funcionar. Existe um controle do metabolismo hepático por efetores alostéricos, como eu falei para vocês, todas essas enzimas têm efetores positivos e negativos que vão funcionar em função da demanda metabólica, se é para degradação ou para síntese, né? Os efetores alostéricos, eles não só vão funcionar no estado bem alimentado, né? Efetores alostéricos que são positivos para enzimas de degradação e negativos para enzimas de síntese, enquanto no estado de jejum esse processo se inverte, tá? Lembrando que o mesmo sinal que liga uma série de enzimas de biossíntese vão acabar desligando enzimas de degradação, como a gente viu ao longo de todas as nossas aulas aí. Então, em relação ao controle hormonal, você perceba que existem diversos hormônios. A gente bate muita tecla em cima do metabolismo dos hormônios secretados pelo pâncreas, nesse caso insulina e glucagon, a insulina pelas células beta do pâncreas e o glucagon pelas células alfa, mas você tem também diversos hormônios relacionados a crescimento e metabolismo, hormônios esses secretados por outras células, por outros órgãos, por outros tecidos, né? Entre eles da medula adrenal, a epinefrina,
falo um pouco de epinefrina porque atua diretamente no tecido muscular, mas sistema nervoso central, intestino, substância P, células intestinais, estômago, a gastrina, duodeno, a secretina, né, a tireoide, a calcitonina, na paratireoide, o próprio paratormônio, com uma série de ações específicas desses grupos de enzimas que vão atuar diretamente no metabolismo, na produção de enzimas digestivas, na secreção de bicarbonato, enfim, uma série de efeitos metabólicos importantes para o processo que a gente estuda, que é o processo de integração. Então, depois vocês olhem esse quadro com um pouco mais de calma, com riqueza de detalhes, que cada hormônio aí descrito tem sua função. Mas se a gente pegar os principais hormônios, como epinefrina, glucagon e adrenalina, e sua ação no tecido, no caso da epinefrina, né, no tecido muscular e dos outros no tecido hepático, você vai perceber o seguinte, né? O derivado de fenilalanina, produzido pelas glândulas adrenais, que é a epinefrina, ela tem uma ação no metabolismo energético que é estimular a degradação do glicogênio. Mas se tratando de epinefrina, degradação do glicogênio no tecido muscular. Estimula também a gliconeogênese, né, inibindo a síntese do glicogênio, já que você está quebrando o glicogênio, você não tem por que ativar a síntese enquanto a quebra está acontecendo, né, e você também, com a ação da epinefrina, você inibe a biossíntese de ácidos graxos. Então, na presença de adrenalina, né, a biossíntese de lipídios está basicamente desligada, isso é bastante interessante. Aqui uma foto do nosso pâncreas com as diversas células, alfa secretando glucagon, beta secretando insulina, somatostatina, né, uma série de hormônios importantes para o nosso metabolismo. E aqui, né, a síntese e liberação de insulina e glucagon, como eu falei para vocês, elas são sinalizadas pelas taxas de glicose do sangue. Então, controlar o metabolismo de glicose é extremamente importante. Não ficar comendo açúcar direto ao longo do dia, principalmente se forem carboidratos de rápida absorção, carboidratos pequenos, né? É importante porque toda vez que você come isso, você acaba produzindo grandes picos de insulina, né? E o que acontece quando você secreta insulina, né? Se os níveis de glicose estão altos no sangue, como é o caso da setinha verde aqui, o hormônio da vez é a insulina. O que a insulina faz no tecido muscular? Né? Estimula a síntese de glicogênio, né? Se você está com o metabolismo já energético saturado, então você tem uma via de estoque de glicogênio ou, nesse caso, a quebra do glicogênio para o metabolismo oxidativo, produção de piruvato e CO2. Tá? Então você tem essas duas vias aqui ativadas. Quando você secreta a insulina atua no fígado, por exemplo, a glicose do fígado será também, assim como a glicose do tecido muscular, estocada na forma de glicogênio ou, se necessário, a produção de piruvato, né, para algum tipo de metabolismo energético, né, ou a secreção de glicose para outros tecidos, digamos assim, tecidos que vão necessariamente utilizar a glicose como combustível metabólico. Então, o fígado, o tecido hepático, ele, na verdade, é um órgão que determina, né, os níveis de glicose sanguíneos, os níveis de glicose sanguíneos necessários para os diversos tecidos. Agora, quando você troca a secreção desse hormônio, ao invés de secretar insulina, você secreta glucagon, quando você tem os níveis de sangue diminuídos, né, os níveis de glicose sanguíneos diminuídos, olha o que o glucagon vai fazer. Ele vai atuar basicamente no tecido hepático, fazendo com que o glicogênio seja quebrado para produzir glicose ou que a gliconeogênese seja utilizada para produzir glicose, e essa glicose vai ser exportada para os tecidos, para o sangue, né, para as veias e para os outros tecidos, porque eles estão necessitados, né, de glicose nesse meio tempo. Então, basicamente, todo o glicogênio que existe estocado no tecido hepático ele vai ser utilizado para servir os outros tecidos, principalmente tecido nervoso, cérebro, músculo cardíaco, hemácias e assim por diante. Então, essa é a ação dos dois hormônios em cima aí, dos níveis de glicose sanguíneos, né? Então, a gente sabe que a insulina, né, que é um hormônio que indica o estado alimentado, ela tem, como eu falei para vocês, uma cascata, né, de reconhecimento pelos receptores de membrana, né, o receptor da insulina, que pode provocar depois na ação de segundos mensageiros no metabolismo, né, ação de ativação de proteínas quinase, né, por meio de mecanismos, inclusive, de desfosforilação das proteínas, né, fazendo com que você tenha algum efeito no metabolismo, nesse caso, né, no lado esquerdo aqui, algum efeito ligado ao crescimento. Mas é interessante que você tem uma cascata, a cascata hormonal essa que tem uma amplificação e no final lá
você tem uma série de moléculas que vão ser responsivas a pequenas quantidades de hormônio. Por isso é importante você sempre manter o metabolismo respondendo a pequenas quantidades de insulina. Então, como o cara que come, se alimenta ao longo do dia, né, come várias vezes aí, principalmente açúcares, né, gorduras, os picos de insulina estão sempre lá no alto, então no final das contas ele acaba adquirindo uma diabetes por conta disso. Os hormônios, embora ele secrete insulina muitas vezes, os hormônios acabam não respondendo mais, né, por conta dessas variações não serem mais mínimas, e sim você tem sempre picos desses hormônios e acaba, por conta disso, não fazendo o metabolismo trabalhar de maneira correta, né? A gente sabe que os mecanismos de transdução de sinal, por meio de diversas cascatas, provocam uma série de mecanismos no interior da célula, mecanismos desses que dependem de uma série de ações de modificações, né, intracelulares de segundos mensageiros, produção de segundos mensageiros, mecanismos de fosforilação, desfosforilação, que vão no final, né, atuar diretamente na síntese do glicogênio, na síntese de lipídios. Então tudo isso é muito bem regulado pelos níveis de glicose sanguíneos, por incrível que pareça. Então, no metabolismo energético, né, após a secreção da insulina, você tem ali, né, 80% das células do seu corpo, né, altamente permeáveis à glicose através do receptor de insulina. Então as membranas celulares ficam permeáveis não só, né, à glicose, mas também a diversos aminoácidos, né, alguns íons como potássio, magnésio, fósforo. Então a insulina ela acaba trabalhando muito também, né, muito importante você saber disso, com os íons, né? Você imaginar que o potássio, né, assim como o magnésio, fósforo, mas principalmente o potássio, que é responsável por diversas reações ligadas ao potencial de membrana e tal, então isso tudo acaba sendo transportado, né, ou por meio de cotransporte, por meio de um transportador próprio para o interior da célula, por meio da ação do hormônio insulina. Então, o que você acontece? Após horas ou dias, né, que essas alterações ocorrem, você tem síntese proteica, transcrição do DNA no núcleo da célula, produção de enzimas relacionadas a processos metabólicos por conta da ação do hormônio insulina. Então isso é muito importante. Já o hormônio contrário, que é o hormônio da fome, que é o glucagon, né, ele vai acabar estimulando a degradação do glicogênio para que você tenha, então, como antagonista da insulina, alguém que quebra o glicogênio para fazer glicose, já que essa glicose está faltando no sangue, para que você consiga, então, liberar essa glicose dos seus locais de estoque, nesse caso, tecido hepático, né, por ação do hormônio glucagon, né, estimulando inclusive a degradação de proteínas. Para quê? Para você gerar aminoácidos por meio de gliconeogênese, fazer glicose, essa glicose ser transportada, digamos assim, para a corrente sanguínea, a degradação de lipídios, lembrando que o lipídio tem uma molécula de glicerol ali que acaba entrando no metabolismo dos açúcares também, né? E nesse ponto, né, se você está utilizando a degradação de todas essas vias, você vai inibir basicamente a biossíntese, né, de lipídio e de colesterol por meio da ação do hormônio glucagon. Já a insulina no metabolismo energético, né, ela promove, como eu falei para vocês, a ação de segundos mensageiros, né, o cálcio, a AMP cíclico, a acomaldolina, né, e no caso, em relação à insulina durante a glicólise e a gliconeogênese, que são basicamente as duas vias que vão fazer o fornecimento, digamos assim, de glicose para a produção de energia, o que o glucagon faz? O glucagon inibe a quebra da glicose e estimula, né, a gliconeogênese, enquanto que a insulina inibe a gliconeogênese e estimula a glicólise. Né? Uma vez que ela coloca a glicose para dentro da célula, ela vai estimular a sua degradação. Né? E o glucagon, nesse caso, né, vai fazer com que você tenha, então, a produção de glicose para que essa glicose seja transportada para outros tecidos por meio da ação do hormônio insulina. E aí, essa regulação de glicólise, né, gliconeogênese por meio das fosfofrutoquinases, glicose desfosfatase, enfim, todas essas regulações nós vimos anteriormente por meio, inclusive, de ação alostérica de inibidores, né, de moduladores positivos e negativos em diversos passos da via, como vocês estão observando aí o sinalzinho de menos, o sinalzinho de mais, quem inibe o que e quem atua favorecendo a enzima em questão. Né? A gente sabe que a ação do receptor do glucagon, né, que é um hormônio que tem o seu receptor de membrana, assim como a insulina, vai produzir também a ação por meio de segundos mensageiros, né, a produção de ATP, a formação de AMP cíclico pela adenilato ciclase, né, e no final da conta inibindo, né, no final das contas inibindo o processo de glicólise, como a gente viu
como a ação desse hormônio nos slides anteriores. Já a epinefrina, né, glucagon e insulina durante a glicólise e a gliconeogênese, se você olhar para a epinefrina, o que a epinefrina faz em glucagon? A epinefrina e glucagon têm a mesma ação, só que o glucagon atua no tecido hepático, enquanto a epinefrina atua no tecido muscular. Ambas vão inibir a glicogênese, né, ou seja, a produção de glicose ou gliconeogênese, vão estimular a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio para o fornecimento de glicose, essa glicose que está sendo necessária porque não existe fonte exógena dela. A insulina faz o papel contrário, inibe a glicogenólise, estimula a síntese de glicose, enquanto as enzimas reguladoras, né, são aquelas enzimas relacionadas ao processo de fosforilação e desfosforilação, nesse caso as duas enzimas antagônicas, né, glicogênio e fosforilase, que quebra o glicogênio, e a glicogênio sintase, que sintetiza o glicogênio. Uma estará ativa quando a outra estiver inativa e vice-versa por processo de fosforilação e desfosforilação, como vimos em aulas anteriores. Já a ação dos 3 hormônios principais no metabolismo de lipídios, né? Então, o que a insulina faz quando ela é secretada em relação ao metabolismo de lipídios? Ela estimula o armazenamento de lipídios pelos adipócitos. Tem todo aquele açúcar que foi degradado, não foi utilizado, vai ser transformado em acetilcoenzima A e, consequentemente, utilizado para a produção, né, de lipídios e seu estoque nos adipócitos, né? Ela inibe a quebra dos lipídios por lipase e promove a síntese de ácidos graxos como um mecanismo de estoque, né, dessa energia que está sobrando, digamos assim, estoque esse que vai ser utilizado em futuros próximos, como vocês viram em slides anteriores. Enquanto o glucagon e a epinefrina, que tem um papel contrário, inibem a biossíntese dos lipídios e inibem também a biossíntese de colesterol, quando, nesse caso, são, digamos assim, secretados num estado de jejum. É de se esperar que, se no estado de jejum não existe nenhum aporte exógeno, você vai ter que pegar todas essas reservas e quebrar. Então não faz sentido, quando você está quebrando um lipídio, quebrando algo que vai fornecer energia, você também ligar uma via de síntese nesse caso, né? Então o metabolismo não trabalha dessa maneira, ele trabalha, né, sendo regulado, né, enquanto uma via de síntese está ativa, de degradação está inativa e vice-versa, né? A insulina estimula também a via das pentoses. Para quê? Porque as vias das pentoses, né, dos açúcares de 5 carbonos, é uma via na qual você tem a produção do chamado NADPH. E para que o NADPH serve? O NADPH serve para a biossíntese de ácidos graxos, né? Você viu lá na biossíntese de ácidos graxos que quem fornece poder redutor é a coenzima chamada NADPH, enquanto que no caso da produção de açúcares de 5 carbonos, isso será necessário para a biossíntese de nucleotídeos, mas a gente não viu essa parte aí do nosso metabolismo, tá? Só para a gente lembrar que o que interessa aqui é o ramo do lado esquerdo, que é a produção de NADPH. Perdão, a insulina e o glucagon sobre o efeito o efeito nas proteínas, do metabolismo de proteínas. Então, quando você está quebrando proteínas por meio da ação da insulina, você estimula aquele transporte de aminoácidos. Por quê? Porque a quebra e degradação de proteínas gera, né, aquele grupo NH3, né, que deverá ser então produzido, né, e transportado, perdão, para um aminoácido, que nesse caso é o faltou a palavra, nesse caso é a glutamina, né, a de tecidos extrahepáticos, a glutamina, a alanina e o outro aminoácido esqueci, a gente fala dele daqui a pouco, mas enfim, está estimulando o transporte de grupos NH3 para os aminoácidos, efeito sobre os ribossomos aumentando a síntese proteica, né, inibindo dessa forma o catabolismo de proteínas. Enquanto que o glucagon, né, no metabolismo de proteínas, estimula a transcrição de genes que codificam justamente para enzimas relacionadas à gliconeogênese, porque no caso do glucagon, o hormônio da fome, né, você vai precisar quebrar a proteína para produzir combustível metabólico, nesse caso, através de aminoácidos glicogênicos, produzir glicose, que será transportada para outros tecidos, né? Aí você tem também a ação de alguns hormônios, como a colecistocina e a secretina, que estimula a secreção de proteínas pelo pâncreas, né, por meio, né, de diversos segundos mensageiros, isso envolvendo cálcio, envolvendo AMP cíclico, enfim, tá? Então, lembrei do aminoácido glutamato, né? A cabeça já vai ficando meio
meio vaga aqui, né? Mas os aminoácidos em si, né? Quando transportam grupos NH3 por meio dos processos de transaminação e desaminação, você tem glutamato, né? Glutamina e alanina, lembrando da nossa aula de ciclo da ureia, reações de transaminação e desaminação. Visto isso tudo até aqui, agora a gente vai pegar momentos específicos do metabolismo, né? Onde algumas interrelações metabólicas vão ser descritas, né, em diversas condições, como estado nutricional, doença, estado de gravidez, jejum, enfim. Como que o metabolismo é regulado nessas condições metabólicas específicas. Então, a gente vai começar com uma das coisas mais importantes, né, uma das doenças que mais acometem os seres humanos aí dessa nova geração, né, da geração mais recente, que é a obesidade. A gente viu que o nosso metabolismo está programado para guardar nutrientes para serem utilizados em momentos de escassez. E, na verdade, a gente acaba se alimentando aí, de açúcares simples, né? Quando você come lá um biscoito, toma um achocolatado, bebe um refrigerante, o que você está fazendo com o seu corpo? Você está basicamente forçando diversos picos de insulina. Então, na presença de insulina, o que você faz? Tudo aquilo que você tem em matéria de macronutrientes que vai ser incorporado pelo tecido intestinal, vai ganhar via porta, etc., ou através dos vasos linfáticos, enfim, você vai acabar produzindo tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo ele vai crescendo, ele vai se acumulando à medida que você só estoca. Você come e não gasta. Então, é assim que o indivíduo se torna obeso, basicamente por ação da insulina, que é um hormônio extremamente importante, ele acaba se tornando vilão, e depois que esse hormônio então faz tudo isso, ele acaba as células acabam não respondendo mais à presença desse hormônio, e aí você acaba adquirindo um diabetes no fim das contas. Mas o fato é que é através da ação da insulina e da não utilização das reservas da maneira correta, você acaba então se tornando um indivíduo obeso. Infelizmente é isso que o slide está mostrando. Basicamente, todos os aminoácidos, glicose e o próprio tecido, as próprias gorduras vão ser transportadas para que você gere basicamente tecido adiposo. Tá? Então essa é a primeira condição, que é a condição de obesidade. A segunda condição bastante interessante é a ingestão de etanol. O que acontece quando você bebe? Olha que legal, cara. Através da ingestão de etanol e a sua disponibilidade pelo intestino, né, esse etanol vai ser levado pela veia porta, vai chegar no seu fígado. E o que ele faz? Ele basicamente desliga toda e qualquer produção de glicose. As vias de produção de glicose, através do próprio lactato, através da produção de corpos cetônicos, né, o cicloalanina, né, o glicerol que vem da quebra dos ácidos graxos, você vai acabar inibindo a produção de glicose. Então, você acaba tendo aquelas sensações de tontura, ataxia, etc., porque o seu corpo está passando fome. E o uso prolongado disso acaba você utilizando o etanol para fazer um corpo cetônico, que é o acetoacetato, que inclusive é um combustível que vai ser utilizado muitas vezes pelo cérebro, pelo músculo cardíaco, em detrimento da glicose que não está sendo produzida. Isso é bastante legal, porque você, na produção de etanol, né, você acaba tendo que forçar o seu metabolismo a consumir, não de maneira natural, como ele faria no estado de jejum, mas de maneira forçada ali, porque você não está produzindo glicose, né, as vias de produção de glicose estão inativas, você acaba tendo que se virar com corpos cetônicos. E o próprio etanol ele é metabolizado, né, ele vira acetaldeído, né, em seguida ele vira corpo cetônico. Então, embora ele provoque essas coisas todas, ele acaba virando um combustível. A gente costuma brincar que aquele bebum que é magro, que não come nada, que só bebe. Na verdade, o etanol acaba se tornando um combustível metabólico, né, desse cara. Lógico que o fígado dele vai para o espaço com o passar do tempo, né, e outros órgãos, mas no final das contas a ingestão de etanol acaba fazendo isso com a gente, né, inibindo a produção de glicose e forçando a você produzir ou metabolizar o etanol na forma de corpos cetônicos. Gravidez é interessante porque tudo que a mulher grávida ingere vai ser diretamente através de uma sinergia interessante, né, entre feto, né, placenta, mãe. Tudo isso vai ser levado para a produção de nutrientes que vão ser levados
para a placenta, né? Para que você consiga então fazer com que o feto se desenvolva. Então você come e tudo que você come vai acabar se tornando, né, um nutriente que vai ser levado para o feto. É o caso do lactato, da glicose, dos ácidos graxos, dos próprios corpos cetônicos, aminoácidos provenientes da dieta ou da degradação de proteínas, né? O próprio tecido adiposo, né, que vai ser utilizado para fornecer, né, combustível para o feto. Olha que interessante. Então você acaba alimentando aquele comer por dois, né, por você, né, e basicamente pelo feto que controla isso tudo aí, né, de forma, digamos assim, evolutivamente e inteligente para a sua própria sobrevivência, né. A lactação é muito legal, que depois que você acumulou toda aquela gordura durante a gravidez, né, para que você tenha então, durante um processo posterior, energia, né, e combustível metabólico para você alimentar o próprio recém-nascido. Na natureza, grande parte das fêmeas que dão à luz aos seus filhotes, elas acabam se enclausulando nas tocas, nos seus ambientes, e elas acabam ali nem se alimentando. Então, olha que interessante. Tudo que ela acumulou de gordura vai ser rapidamente consumido para a produção, né, entre outras coisas, em se tratando de mamíferos, por exemplo, para a produção de leite, né? Olha que legal. Todos os glicerídeos, glicose, né, proteínas vão ser metabolizados para que exista uma produção pela glândula mamária de lactose, né, que é o açúcar do leite, proteínas do leite, né, lipídios, gorduras do leite, para que o feto, né, o recém-nascido seja então, ele possa se alimentar, mesmo que a mãe, que interessante, mesmo que a mãe não consiga se alimentar. E na grande maioria das vezes a mãe ela tem que cuidar do filhote, né, às vezes, naquele momento de estresse, né, passa por uma série de picos de hormônio, etc. e tal, ela tem que fazer tudo isso, né? O metabolismo ele acaba sendo direcionado para que a mãe forneça todos os nutrientes necessários para a cria, né? Então, olha que essa coisa instintiva faz, inclusive em relação ao metabolismo. Outra condição importante, a doença hepática. Doença hepática é grave. Por que doença hepática é grave? Porque qualquer lesão no seu fígado vai fazer com que você tenha, então, entre outras coisas, a quebra de aminoácidos que produziria o grupo NH3. Esses grupos NH3 seriam depurados, né? Eles acabam não sendo depurados, eles acabam se acumulando ali. Você não tem mais produção de glicose, né? Você tem, inclusive, grande parte dessas vias do metabolismo sendo inibidas, porque qualquer lesão no tecido hepático vai fazer com que as enzimas desse tecido relacionadas ao metabolismo deixem de ser devidamente secretadas. Então, olha que interessante. Não produz glicose, não faz oxidação, né? Não produz CO2, a amônia se acumula no tecido, e quando a amônia se acumula no tecido, você tem então um problema grave, que é, entre outras coisas, né, a gente viu, a doença hepática, ela pode evoluir para uma cirrose hepática, né, ela pode produzir, inclusive, por conta da presença desses grupos NH4, coma e morte para o indivíduo que está com doença hepática. Então, uma das coisas mais importantes nesse caso, né, como você não tem a produção de glicose, é que você tem que fazer um metabolismo de proteínas que vai fazer com que você acumule amônia no organismo, tá? O indivíduo fica de cor amarelada, enfim, aquela coisa que a gente conhece aí da doença hepática. E a outra condição, que é o exercício físico. O exercício físico é bastante legal, porque é uma das poucas condições, além do jejum, que você consegue recrutar, né, combustível metabólico do tecido adiposo. Todo o glicogênio do tecido muscular e do fígado será degradado para a produção de glicose, né? Inclusive os ácidos graxos serão consumidos na forma de corpos cetônicos, tudo isso para que você tenha, né, durante o exercício físico, uma demanda sendo abastecida, né? Sendo observada, né, pela degradação de diversos desses tecidos, como o tecido adiposo, né? Fornecimento do lipídio do tecido adiposo, ele é importante durante o exercício físico, que é a única condição, como eu falei para vocês, além do jejum prolongado, onde você vai conseguir consumir grande parte desse tecido em função da demanda, né,
o tecido adiposo vai fornecer grande parte dos ácidos graxos, porque você não tem glicose suficiente como combustível metabólico, só glicogênio acaba não abastecendo, né, os seus diversos tecidos de glicose, de energia suficiente para a ação do exercício físico. Então você precisa necessariamente de depurar ácidos graxos provenientes do tecido adiposo. Beleza? Então, existem várias aulas sobre integração metabólica que falam inclusive do perfil metabólico de diversos tecidos. Perfil metabólico do cérebro, perfil metabólico do tecido muscular, condições como exercício aeróbico e anaeróbico que não foram aqui, digamos assim, abordados, mas que são muito importantes para o metabolismo também. Então, essa aula de integração metabólica ela termina aqui, e aqui a gente termina grande parte das condições específicas do metabolismo, para que a gente pudesse entender então como tudo isso funcionando ao mesmo tempo, né? Como é que essas coisas acabam sendo reguladas por meio da ação dos principais hormônios, como vocês observaram ao longo da nossa aula. Agradeço a presença de vocês, né? Me despeço aqui do nosso curso de Bioquímica para o próximo período, para o próximo semestre, e estudo dirigido a respeito desse assunto também será fornecido aí para vocês que acompanham o nosso curso. Então, um abraço forte, tamo junto, é aqui que eu me despeço. Obrigado pela presença, pela participação de vocês ao longo do curso. Valeu, um abraço.